Amen. Ok, Josué capítulo 20, So Joshua chapter 20, versículo 1 ao versículo 3. from verses 1 to 3. Disse o Senhor a Josué: Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Aqui nós estamos vendo sobre as cidades de refúgio. So here we're looking into the cities of refuge. Essas cidades de refúgio foram determinadas antes. The cities of refuge were determined beforehand. Nós lemos isso em Números capítulo 35. We can read that in Numbers chapter 35. Deus já havia determinado que deveria haver cidades de refúgio. So God had already established that there would be cities of refuge. Por isso nós temos aqui no versículo 1, Deus dizendo a Josué. So here we have in verse 1, God telling Joshua, E é algo interessante aqui nesse contexto, and it's interesting in this context, porque se alguém matasse outra pessoa de forma acidental, because if anyone would kill a person accidentally, haveria um vingador there would be an avenger tentando matar aquela pessoa que matou o outro acidentalmente. trying to kill the one that had killed the other person accidentally. Então, se alguém estava usando algum machado So if someone was using an axe, e a peça do machado escapasse, batesse na cabeça de alguém, and for some reason the axe would escape and get to somebody's head, e a outra pessoa morresse, and that person would be killed, não tinha nenhuma intenção disso, had no intention to kill, mas então apareceria um vingador e ia querer matar você. but there would be an avenger that would try to kill you, or the person that had killed the other person. E isso era cultural, e em toda a região era assim. And this was cultural in all the region. E é interessante como Deus se importa com os mínimos detalhes. And it's important and it's interesting to see how God is so interested in details, or worried about details. Talvez para aquele que estivesse fugindo não era o mínimo detalhe. For that one that was escaping or running away was not a detail. Mas Deus determinou a construção dessas cidades. But God has determined to build up these cities of refuge. E no versículo 9, And in verse 9, nós temos então que qualquer israelita, vamos ler o versículo 9. so let us read. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Algumas pessoas fazem aqui alguma comparação com Jesus Cristo e as cidades de refúgio. Some people do some comparison between Jesus Christ and the cities of refuge. É possível sim fazer uma conexão. It's possible to do this connection. Em razão do tempo, vamos apenas dizer Just because of the time we have tonight, we are just going to say que a carta aos Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. the letter to the Hebrews says that Jesus is our high priest, E esse sumo sacerdote morreu por nós. and this high priest has died for us. E em razão da morte dele, nós temos também a libertação. And because of his death, we are also set free. E ao mesmo tempo, Jesus é o nosso refúgio. And also Jesus, at the same time, he is our refuge. O que eu vejo que não encaixa aqui The only thing that I think that does not really fit here é que essas pessoas eram inocentes. is that these refugees, or these people, were innocent in Joshua. E elas ficavam protegidas na cidade de refúgio. And they were protected in these cities of refuge. Mas nós não éramos inocentes. But we are not innocent. Nós não somos inocentes. But we are not innocent. E mesmo assim, Jesus Cristo nos dá o refúgio. Even so, Jesus gave us his refuge. Ok, Josué capítulo 21, So now Joshua chapter 21, no versículo 1 ao 3, from verses 1 to 3. os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas,
em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. Somente até aqui. Nós temos então uma lista de cidades. So now in chapter 21, we have a list of cities. Nós podemos ler em casa melhor. We can read it at home better. E o capítulo fala das cidades para os levitas. And the chapter talks about cities that have been designated to the Levites. O versículo 41 diz que foram 48 cidades com seus arredores. Verse 41, tells that there were 48 cities and pasturelands that were designated to the Levites. Nós sabemos que os levitas não tinham a sua própria terra. We remember that the Levites didn't have their own land. Eles não receberam uma terra na divisão como as outras tribos. They did not receive any portion of the land during the division among the tribes. Porque a herança deles era o Senhor. Because their heritage was the Lord. Mas eles tinham que morar em algum lugar. But they had to live somewhere. Alguém podia dizer, ok, fique contente com Deus. So somebody could say, okay, be happy with the Lord. E sobreviva. And survive. Eles tinham um ministério. They had a ministry. Mas eles também precisavam de sobreviver. But they also had to survive. E não apenas sobreviver. Not only survive. Mas ter também um tipo de vida comum como os outros tinham. But have a normal life like the others. E então eles foram atendidos aqui nos pedidos. So their wishes were granted. Isso faz também a nós uma menção sobre quem vive do ministério. And this relates to us people that live through and by the ministry. Nós sabemos que a questão financeira e as igrejas nós temos muitos problemas em relação a isso. So we know that in churches we also have financial issues. Infelizmente há muitos escândalos. Unfortunately, there are a lot of scandals in this area. Mas independente de tudo isso, But independent or apart from this, a verdade é que o ministério não sobrevive sem o suporte financeiro. The truth is that ministry cannot continue without the financial support. Porque algumas pessoas pensam que os missionários e as igrejas Because some people think that missionaries and churches podem viver de fotossíntese. can live through photosynthesis, yes, like plants. Mas não é possível. Nós estamos aqui e precisamos de dinheiro. So we are here and we do need money. Não estou dizendo isso para mim, todos sabem. I'm not talking to myself, about myself. Mas eu digo isso sobre o ministério, sobre a igreja de modo geral, a igreja de Jesus. Yeah, so I just talk about this, talking about the church of Christ in general. Ok, Josué capítulo 22. Okay, so now chapter 22 of Joshua. Eu ia retroagir um pouco. Josué capítulo 22. Estamos indo bem no tempo, né? So we're going okay with the time. Ok, Josué, versículo 1 ao versículo 9. So chapter 22 from verses 1 to 9. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Vamos ter atenção a essas tribos. Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. So just note these three tribes, the Reubenites, Reuben, Gad and half Manasseh. E lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, no outro lado do Jordão. Então, aqui no versículo 4, eles então vão voltar para casa, do outro lado do Jordão. So now in verse 4, these three, 2.5 tribes, they are going back to their homes on the other side of the Jordan. Versículo 5.
Verse 5. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, versículo 7, dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué dera terras do outro lado do Jordão. Versículo 8, voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Versículo 9, assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Nós estamos vendo aqui que essas tribos deixaram Canaã, So we see here that these 2.5 tribes, they had left Canaan, voltaram para Gileade. went back to Gilead. Nós já vimos que há uma divisão aqui das tribos de um lado do Jordão e do outro So we lado. see that there is a division between tribes on the left side of the Jordan, 10 and 2.5, 10.5, and 2.5 on the right side of the Jordan. Então elas deixaram Canaã e voltaram para Gileade. So the 2.5 tribes left Canaan and went back to Gilead. E o versículo 10 diz que quando essas tribos chegaram a Geliote, eles tiveram a ideia de construir um altar. And verse 10 says that when they came to Gilead, they decided to build an altar. A minha tradução diz construíram um imponente altar. Yeah, they built an imposing altar there by the Jordan, still on the left side. E os outros israelitas ficaram sabendo disso. And the other Israelites, they learned about it. Parece que teve um problema de comunicação. It seems that there was a communication problem. E sempre que temos problema na comunicação, temos problemas na interpretação. And then when we have a communication problem, then we also have an interpretation problem. O estranho é que no versículo 12, The funny thing is that in verse 12, toda a comunidade já está reunida lá para guerrear. the whole assembly of the Israelites are already united to prepare for war. Construíram um altar? Sim, um altar. I mean, did they build an altar? Era um altar grande. With an imposing altar? Ok, vamos nos reunir, vamos brigar. So let us get together and fight against them. Então iria iniciar aqui uma guerra civil So there was about civil war to start por um problema de comunicação. just due to a communication problem. Parece que o inimigo usa a falta de comunicação como arma também. It seems that the enemy also uses this lack of communication as a weapon. Mas no versículo 13 tiveram uma boa ideia. But on verse 13, the Israelites had a good idea. Eles enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar. So they sent Phinehas, son of Eleazar, the priest, to talk with Reuben, Gad, and half-tribe of Manasseh. E no versículo 16, então, eles começaram a questionar sobre o altar. And on verse 16, they started questioning about the altar. Foi uma abordagem um pouco agressiva, It was quite an aggressive approach first, com uma acusação e uma presunção, with like a presumption and accusation. dizendo, ok, vocês construíram um altar, vocês estão cometendo idolatria. So you have built an altar, so you are committing idolatry. E o povo quer pegar vocês. And the people want to get you. Mas o versículo 21, então, as tribos responderam aos chefes dos clãs de Israel. So on verse 21, the Reuben, Gad, and half-tribe of Manasseh, they reply to the heads of the clans of Israel. E a resposta está basicamente no versículo 24 ao versículo 26. So the answer is in verses 24 to 26. Vamos ler. So let us read it. Ao contrário,
Fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso, versículo 26, é por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios. Aqui está a explicação. So here is the explanation. Temos mais um pouco de explicação nos próximos versículos. We have more explanation on the following verses. Mas o interessante é que no versículo 30, But the interesting thing is that in verse 30, no final do versículo 30, nós temos aqui que eles deram-se por satisfeitos. we see at the end of verse 30 that the Israelites, they were satisfied with the explanation. Então aquele povo estava querendo ir para a guerra. So that people, they were willing to go to war. Vamos pegar eles. Let us go and get them. E no versículo 33, And on verse 33, eles estavam alegres e estavam louvando a Deus. so they were glad and they were praising the Lord. Foi um final feliz, So that was a happy end. mas parece que a mensagem aqui é cuidado com problema de comunicação. But the message here is be aware of the communication problem. E também talvez julgar pelas aparências. Or maybe just judging from, the way people appear, Fazer acusações de forma precipitada. to precipitate in accusing people. Mas se podemos extrair um bom sinal aqui, But if you can get a good sign from this, é que o povo estava mesmo rejeitando a idolatria de qualquer forma. is that the people of Israel, they were rejecting idolatry at any cost. Eles estão desobedecendo Deus? Are they disobeying God? Alguém diz, parece que sim. Some people said, yes, it seems so. Então vamos lá resolver agora. So let's go and solve it. Estavam animados. They were cheering. Ok, fica confuso. Capítulo 23, So chapter 23. Quando eu pensei, ok, vamos falar 5 capítulos, So when I thought we have to cover 5 chapters, eu percebi que o Brandon ficou um pouco preocupado. I noticed that Brandon was a little Pensamos, worried. vamos ter vigília hoje. So we're going to have a vigilia. Vamos passar a noite. We're going to spend the night here. Ok, Josué capítulo 23, versículo 1 a 3. So, Ao 3. okay, so chapter 23, verses 1 to 3. Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Então Josué aqui está bastante velho. So here Joshua is quite old. Velho, velho mesmo. Old. Que é o que diz o versículo 1. That's what verse 1 says. Eu tenho a impressão que ele queria brigar mais um pouco. I have the impression that he was willing to fight some more. Porque Deus teve que falar com ele. Because God had to talk to him. Josué, você está muito velho. Hey, Joshua, I think you were quite old. Vocês lembram disso? You remember that? E aqui o versículo 1 não foi muito, como posso dizer, não foi muito legal com Josué. So I can say that the verse 1 is not so kind to Joshua. Olha, ele tinha mesmo que parar. He had really to stop. E ok, ele convocou todo Israel. So he assembled all Israel. E ele está então começando a lembrar para que o povo lembrasse, a enfatizar para que o povo lembrasse do que Deus fez. So he's emphasizing and trying to have the people recall what God had done for them. E ele diz, por amor a vocês. And he said that he did it for their sake, because he loved them. E eu penso, o que esse povo fez para que Deus o amasse? And what had these people done that God would love them?
Esse povo merecia o amor de Deus? Did they deserve the love of God? Acho que não. I believe not. É a minha opinião. It's my opinion. Mas assim como nós também não merecemos. But likewise, as we do not deserve. Mas o amor de Deus nós sabemos. But the love of God we know. Não tem a ver com merecer ou não. There's nothing to do with merit or not. Simplesmente Deus é amor. Simply, God is love. E aqui no versículo 3, ainda Josué dizendo, And still in verse 3, Joshua's speaking. foi o Senhor que lutou por vocês. He says, it was the Lord your God who fought for you. Talvez para que ninguém tivesse o risco de dizer, nós somos bons guerreiros. Yeah, just to make sure that nobody would say, oh yes, we're such good warriors. Lembra daquele exército gigante? Remember that huge army? Foi fácil para nós. It was easy for us. Mas não, foi o Senhor que lutou por eles. No, but it was the Lord your God who fought for them. Ok, versículo 4 ao 9. Verses 4 to 9. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Versículo 11. Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Nós temos aqui no versículo 6, So we read from 1 to 11 and in verse 6. Que no versículo 6 diz que eles tinham que ter esforço para obedecer. It says that they had to be strong and careful to obey. Nós estamos vendo que obedecer parece não ser fácil. Well, we see that obey is not an easy thing to do. A nossa tendência talvez seja desobedecer. Our tendency is really to disobey. E o versículo 6 diz, façam esforço para obedecer. And verse 6 says, be careful to obey. E obedecer nós sabemos que é muito importante. So we know it's very important to obey. Como o Wagner tem uma frase sobre isso. Like Wagner has a phrase about it. Eu não lembro agora, mas depois ele explica. I can't remember it now, but he will tell us later. Mais ou menos que o segredo de tudo, o resumo de tudo é obedecer. That the secret of all is to obey. Então façam todo o esforço para obedecer. So be careful and diligent to obey. Sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Without turning to the right or to the left. Parece também que no meio do caminho há alguns atalhos. So it seems that on the road there are some shortcuts. Algumas possibilidades de desvios. Some possibilities to deviate. Mas nós temos que continuar sem nos desviarmos. But we have to continue without deviating. E Josué fala, obedeçam o livro da lei. And Joshua says, obey the book of the law. É o que ele ouviu no primeiro capítulo. This is what he's heard on the first chapter. Josué começou de um jeito. Joshua started one way. O início do chamado. His first calling. Palavra de Deus. The word of God. E no final. And at the end. Agora está mesmo no final. And even now at the end. Ele não saiu da palavra de Deus. He hasn't left or abandoned the word. The word of God. Ele começou bem. He started well. E terminou bem. And he finished well.
porque ele andava de acordo com a palavra de Deus. because he walked on the ways of the Lord. A palavra de Deus é como um trilho do trem. The word of God is like the rail of the train. Enquanto estivermos no trilho, estamos bem. As long as we are on the rail, we are fine. É por isso que nós estudamos tanto a palavra de Deus. That's why we have to study a lot the word of God. Ok, no versículo 7 tem uma advertência aqui. On the verse 7, there's Versículo 7. verse 7, he's calling our attention to something Para que o povo de Israel não se associasse com as outras nações, that the people of Israel would not associate with other nations, com as nações que restavam no meio deles, nations that were still remaining among them, que aliás não deveriam estar lá, that by the way should not be there, mas estão lá but they are still there, e agora eles têm um problema. and now they have a problem. Eles não devem se associar. They should not associate with those. Ou seja, nós não podemos nos conformar Or it seems, or for us, we should not conform na nossa vida cristã também. in our Christian life. Nós convivemos neste mundo. So we're living in the world. Nós estamos neste mundo, We are in the world, mas nós não pertencemos a este mundo. but we do not belong to the world. E conviver na igreja é muito fácil. And to live within the church body, Nós estamos aqui cantando, it's easy because we're here singing, nós estamos aqui ouvindo a palavra, we are listening, we are hearing the word, estamos aqui vários dias na semana, we are here several days during the week, depois estamos conversando com os irmãos lá fora, and then we are talking to our brothers outside. e é muito bom. It's good, Mas talvez o nosso problema but maybe our problem é quando nós saímos daqui is when we leave this place e temos que enfrentar as pessoas no trabalho, and we have to face people at work, às vezes até alguns familiares. even family members. Enfim, temos que conviver com as pessoas do mundo. That's to say, we have to continue interacting with people in the world. Manter-se separado disso às vezes é complicado. To keep yourself separate from it is complicated. Não ser contaminado é complicado. Not to be contaminated is complicated. Porque nós temos que ser luz do mundo. Because we have to be the light of the world. Temos que ser sal da terra. We have to be salt of the earth. Como diz no versículo 7, Like in verse 7 it says, nós não podemos nos associar a essas coisas. we should not associate ourselves with these things. E isso na prática é muito difícil. And in the practical life, it's quite difficult. É por isso que nós devemos orar e pedir para que Deus nos ajude. And that's why we have to pray to the Lord that He will help us, Para que o Espírito Santo nos capacite. that the Holy Spirit would enable us. Eu lembro de uma história de uma criança na igreja. I remember a story of a child in the church. Ela tinha um pai muito dedicado na igreja. This child had a father who was a very dedicated person in the church, Não faltava um culto, who never missed a service, chegava sempre no horário, always on time, participava de vários trabalhos, participated in different works, ministries, mas em casa ele não era tão legal, but at home he was not such a nice person. não era um bom marido, He was not a good husband, não era um bom pai. not a good father. Na verdade, era uma pessoa bastante complicada, He was a very complicated man. mas na igreja ele era maravilhoso. But in the church, he was amazing. E a criança inocente And that child, innocent, observava isso. observed that. E um dia o pastor foi na casa deste homem And one day, the pastor went to this gentleman's house e começou a falar sobre o Espírito Santo. and he started talking about the Holy Spirit. E aquela criancinha falou: "Eu conheço o Espírito Santo." And the child said, "Oh, yeah, I do know the Holy Spirit." O pastor ficou feliz. And the pastor was so happy. Falou: "Oh, sério? Conheço. Really? Do you know it? E eu sei onde ele está." And I know, and the child replied, "I know where it is." E o pastor: "Sério? Sabe onde ele está?" And do you know really where it is? It is? Nesse momento da história é bom lembrar So at this point in the story, it's good to remember que todos os homens dessa igreja tinham o costume de usar terno e gravata, fato. we have to remember that
in this particular church, all the men they wore suits with ties. Então, todos na igreja usavam sempre esse fato. So all the men in church had to wear suits and ties. Ok, continuando então, para resumir a história, Just to make it short, na verdade não deveria estar contando essa história, so I should not be telling you this story porque nós temos o capítulo 24 ainda, because we still have chapter 24. mas ok. But okay. Ok. E aí a criancinha falou, eu sei onde o Espírito Santo está. So the child said, I know where the Holy Spirit is. Ah, onde está? Vou te mostrar. Oh, and the pastor, where is it? He says, come, I'll show you. E a criancinha então chamou o pastor, So the child called the pastor, foi até o guarda-roupa, went into the closet, falou, ele está aqui dentro. and said, he's right there inside. O pastor achou muito And estranho, the pastor thought, that's strange. mas o pastor ficou curioso. But he was curious about it. Como assim o Espírito How Santo está aí come dentro? the Holy Spirit is inside the closet? A criança abriu, So the child opened the Most- closet, mostrou o fato, pointed to the suit, falou, este é o Espírito Santo. and said, this is the Holy Spirit. O pastor ficou confuso And the pastor was e confused. falou, mas como assim? How come? Ela falou, meu pai está sempre irritado, So my father is always so irritated, está sempre nervoso, always so upset. ele briga com todo mundo, He's always fighting and having discussions with ele everybody. grita o dia inteiro. He yells all day long. Mas quando ele coloca essa roupa, ele fica transformado. But when he puts on the suit, he's a transformed person. E ele vai para a igreja e todos ficamos felizes. And he goes to church and everybody's happy. Ele cumprimenta as pessoas, And he greets everybody. ele fica sorrindo, He's smiling. é simpático, divertido, Yeah, he's such a nice person and funny. mas é uma mágica. But it's a magic. Quando ele chega em casa e tira essa roupa, As soon as he gets home, Ele he volta a takes ser- off the suit. ele volta a ser tudo o que ele era. He comes to be what he normally is. Ok, então, de fato, nós precisamos de ter uma transformação real, So to say that we must really have a real transformation de sermos luz do mundo, to be the light of the world, dentro da igreja e fora da igreja. within and outside the church, Sermos autênticos, to be authentic, como nós veremos aqui nos próximos versículos. as we'll see in the next verses. Versículo 12 em diante, So from verses 12, e vamos finalizar o capítulo 23. so we're going to finish then chapter 23. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Nós temos algumas mensagens fortes aqui. We have some strong messages here. É verdade que nós temos outro tipo de aliança. It's true, we have a different kind of covenant. Nós temos, por exemplo, no livro de Hebreus, So as in the book of Hebrews, que nós temos uma nova aliança, uma melhor aliança. it says we have a new and a better covenant. E que Jesus nos resgatou da maldição da lei. And that Jesus has redeemed us from the curse of the law. Como nós podemos ver em Gálatas capítulo 3. As we can also see in Galatians chapter 3. Ok, vamos avançar para o capítulo 24. So now going on chapter 24, Vamos ler aqui o versículo 1 ao versículo 13. we're going to read from verses 1 to 13. Nós temos uma leitura muito interessante aqui. We have a very, very interesting reading here.
É um tipo de retrospectiva It's a type of a retrospective, e é muito mesmo interessante para ter uma visão geral do que Deus fez. and interesting to see, have a general overview what God has done. Nós vimos que Josué falou, olha, já estou caminhando pelo caminho de toda a terra. So as Joshua said, he was going to the road, like of all the earth, going to die eventually. Sim, e agora no versículo 1 ele reuniu todas as tribos. And now in verse 1, he has gathered all the tribes of Israel. E vamos ler então. And so let us read. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus e jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Temos aqui então a retrospectiva, So here we see the retrospective fazendo uma ordem cronológica dos acontecimentos. in a chronological order of events. Ele fez uma linha do tempo para o povo. Had put a timeline of the people. Eu gosto muito dessas coisas, I love it. de lembrar o que Deus fez passo a passo. To remember what God has done step by step. E aqui ele lembra desde Gênesis capítulo 12 que nós estudamos. So he reminds the people from chapter 12 of Genesis, which we have already studied here. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra. When he said to Abraham, leave your land, sai da tua parentela. Leave your family. E vai para a terra que eu te mostrarei. And go to the place I'm going to show you. Já pensou? Can you imagine? Ok, sai daí, vai para lá. So leave this and go somewhere. Para onde? Where? Para a terra que eu vou te mostrar. To the land I'm going to show you. Mas eu vou sair agora e vai me mostrar depois? So I'm going to leave now and you're going to show me afterwards? Sim, vai para uma terra que eu vou te dizer um dia qual é. Yes. Leave this land and I'll show you a land later. Ok, mas no versículo 7 But in verse 7, de Gênesis capítulo 12, still in Genesis chapter 12, o Senhor apareceu a Abraão God appeared to Abraham
e falou: eu vou dar essa terra para os seus descendentes. I'm going to give this land to your descendants. E é isso que está aqui no versículo 3 de Josué 24. And this is what we're reading in verse 3 of Joshua 24. Eu tirei o seu pai Abraão da terra da além do Eufrates. I have took your father Abraham from the land beyond the Euphrates. Inclusive lembra até dos pais de Abraão. And he remembers the father of Abraham. Ok, não vamos avançar. So we're going to go forward. Depois fala também de Êxodo capítulo 14, It talks about Exodus chapter 14, o Mar Vermelho, como nós vimos, the Red Sea, Números capítulo 21 e 22, Numbers chapters 21 and 22, e depois sobre a cidade de Jericó. and afterwards about the city of Jericho. E no versículo 13 And in verse 13, é uma clara demonstração da graça de Deus. it's a clear statement or demonstration of the grace of God. Vocês ganharam uma terra que vocês não cultivaram. Yes, you have received, I gave you a land that you have not toiled. Vocês moram em cidades que vocês não construíram. You live in cities that you have not built. Então este é o amor de Deus. So this is the love of God. Este povo que era escravo These people that they were slaves before no Egito, in Egypt, passou toda essa experiência com Deus they have spent all this experience with the Lord, with God, e ganharam cidades construídas and they have received cities that were already built e ganharam terra que não cultivaram. and land that they had not toiled. O amor de Deus está mais do que provado aqui. So the love of God is more than proven here. Como esse povo vai mostrar a gratidão para Deus? And how is this people going to be grateful to God? Nós veremos em Juízes, So we're going to see later in Judges em outros livros também, and in other books. embora tenha uma questão de gerações também. Of course, there's also a matter of generations here, Não se referindo a essas pessoas, porque nós temos gerações diferentes. not referring to these people in particular because you have different generations. Ok, vamos continuar do 14 ao 21, So continuing from verses 14 to 21, já caminhando para o final. going to the end. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Nós temos um diálogo interessante aqui. So we have a very interesting dialogue here. Josué diz: vocês têm que servir ao Senhor. So Joshua is saying you have to serve the Lord. O povo diz: nós vamos. And the people says we are going to. Não, vocês não entenderam. No, you have not understood. Vocês têm que servir ao Senhor. You must serve the Lord. Nós entendemos, nós vamos servir. We have understood already. We are going to serve Him. Não vão. No, you are not going. É mais ou menos isso. It's something like that. Josué já está acabando aqui a sua missão. So Joshua is already finishing his mission. Talvez tenha tido um background mais complicado. Maybe he had a more complicated background. Com aquele povo. With that people in particular. Ele viu muita coisa. He's seen so much.
Eu não sei muito bem o que ele estava querendo dizer I aqui, don't know exactly what he meant here, mas a intenção dele era boa. but his intention was good. Sabe quando vamos aconselhar os nossos You filhos? know, when we're going to give counsel or give advice to our children, Nós tentamos colocar talvez um pouco de pânico neles, we try to get them a little fearful or to panic a little bit about things. cuidado com isso, cuidado com isso, Be careful about this, be careful about this, porque nós estamos desesperados, because we are desperate. porque sabemos que se eles fizerem aquilo, eles vão se dar mal. Because we know that if they go that way, they are going to suffer. Então nós ficamos tentando convencê-los. So we try to convince them. E às vezes erramos na medida. And sometimes we do wrong. Acontece comigo, talvez. In the way we do it. It happens to me sometimes. Mas eu não sei se Josué errou na medida. So I don't know if it's the case, if Joshua was not right in the way he was Podemos talking to them. podemos um dia falar mais sobre isso. We can talk about this another day. Versículo 22 ao 28. But verses 22 to 28. Disse então Josué: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Olha só no versículo 23. So look at verse 23. Josué está dizendo: Joguem fora os deuses que estão com vocês. So Joshua is really saying, throw away the foreign gods that are among you. Josué tinha informações privilegiadas. So Joshua had the privileged information. Então eu estou achando aqui que ele está pegando pesado, So I think he's going heavy on them, mas ele tem informações que eu não tenho. but he has information that I don't. Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Throw away the foreign gods that are among you. Então aquele povo está, nós vamos servir a Deus, So the people will say, yes, we're going to serve the Lord, somente a Deus, only God, nada de idolatria. no idolatry. Nós reconhecemos que Deus fez tudo isso por nós, We recognize that God has done everything for us, mas eles estavam guardando deuses com eles. but they still were keeping those gods, foreign gods with them. Nós não sabemos a proporção, a quantidade de pessoas, quem está fazendo isso, We don't know how many people were doing that, ou se Josué está falando alguma apenas retoricamente. or it's just a rhetorical talk of Joshua. Versículo 24. So, verse 24. E o povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: Vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Versículo 28, depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Vamos ler então o versículo 29 e em diante, e finalizar. So we're going to read from verse 29 until the end now. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança, em Timate-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Enfim, acabamos o livro de Josué. So we have finally finished the book of Joshua.
Eu teria feito um final diferente, I would have done a different end colocado um pouco de expectativa aqui, to give some expectation here. mas a Bíblia ela é simplesmente a palavra de Deus. But the Bible is simply the Word of God. Ela não tem a preocupação da arte de contar uma história. It's not worried about the art of telling a story. É apenas um relatório inspirado pelo Espírito Santo. It's really a report inspired by the Holy Spirit. E o que nós tiramos do livro de Josué? And what can we take from the book of Joshua? O que nós aprendemos em toda a nossa jornada em Josué? What have we learned through all our journey through the book of Joshua? Falamos algumas vezes que a terra de Canaã não significa o céu. We have mentioned sometimes that the land of Canaan does not mean heaven. É estar caminhando com Deus e enfrentando as lutas. It's to walk with the Lord but facing our struggles. As lutas externas e internas. Our external and internal struggles. Mas não sozinhos. But not alone. Nunca sozinhos. Never alone. E que nós devemos tirar nessa nossa nova vida. And we have to take in this new life. Nós não devemos deixar algumas coisas ainda no nosso coração. We should not let some old things stay within us, inside us, in our lives. A nossa velha criatura tem que morrer completamente. Our old self has to die completely. Se ficar algumas coisinhas lá, If you just have some little residues of there, elas of vão the old self, elas vão querer ressuscitar, they're going to want to come alive again, vão querer tomar conta de tudo to take care of everything, e nos causa uma grande ameaça. and this is a big threat. Nós vimos aqui no versículo 13 e versículo 14, We've seen in verses 13 and 14, nós lemos agora em 24, in chapter 24. a nossa aplicação para encerrarmos. This is the application, just to finish. Nós ouvimos falar de maldição, da maldição que recairia sobre o povo. We have heard about the curse that would fall upon the people, E é bom lembrar que nós temos uma diferente aliança. and it's good to remember that we have a different covenant. Nós temos um outro tipo de relacionamento com Deus. We have a different relationship with God. Aliás, nós somos privilegiados, By the way, we are privileged porque nós chamamos Deus de Pai. because we can call God Father. Nós temos uma relação de pai e filho. We have a father, son, or daughter relationship. Nós não precisamos de orar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. We don't have to pray God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nós podemos orar, papai querido ou papá querido. We can pray Papa or Daddy, dear Daddy. É porque no Brasil falamos papai. In Brazil we say papai. E em Portugal Daddy. parece que é pai ou papá ou algo parecido. Yeah, in Portugal it's papa instead of papai. A Sofia e o Didi podem explicar. Okay, Mas é por Sophia aí. and JD can explain later. Mas nós não precisamos de dizer Senhor Deus Todo-Poderoso. We don't have always to say our God, Almighty God. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, So in Hebrews chapter 12 verse 5, nós vamos encerrar com estes versículos. and we are going to end with this verse. Vamos, versículo 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nós temos então que Deus é nosso Pai. So here we have that God is our Father. E é quem vai